E você, está com Hineni? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. E aí, meu querido amigo, meu querido irmão, tudo bem com você? Como está o seu Hineni? Inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem. E aí? Como está o seu Hineni? Será que é esse tal de Hineni, hein? É de comer? É de assistir? O que será que é? Vamos descobrir. Tem coisa boa para nós aí. O texto base encontra-se em Isaías capítulo 6, no seu versículo 5. Diz assim: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então Isaías teve uma visão na qual ele vê Deus, o grande Deus. Ele vê aí os serafins o servindo com 6 asas, das 2 asas cobriam o rosto, 2 asas cobriam os pés e 2 asas eles voavam. E por causa desta visão, Isaías entendeu que ele ia perecer. Todas as vezes que nós nos aproximamos do nosso Deus, nós sentimos as nossas mazelas. Nós sentimos que tem coisinhas que dá para melhorar. Sabe aquela coisinha que cochicharam no seu ouvido? Não tem nada a ver. O que tem? Quando você se aproxima de Deus, você começa a perceber que tem problemas com essas coisinhas. Que essas coisinhas estão tirando você do propósito maior, do serviço maior que Deus tem para você, das bênçãos maiores que Deus tem para você. São essas coisinhas. Quando Isaías vê aquilo ali, Isaías vê as suas mazelas e diz: eu sou um homem de impuros lábios, eu vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Isaías reconhece ali o seu estado de impureza. Vamos prosseguir? Olha só o que acontece no versículo 6, diz assim: Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Muito bem. Então Isaías olha ali, vê um anjo voando, um dos serafins, vem com uma tenaz. Tenaz é aquele objeto de metal que ele prende uma brasa. Ele é muito usado em lareiras, né? Para mexer com as brasas. Então ele vai lá, pega uma espécie de uma pinça, vamos dizer assim, né? Mas é o que mais lembra para nós aqui, uma tenaz, né? Só que ela é em X. Ele vai lá e pega uma brasa e coloca nos lábios de Isaías, né? Olha só a consequência de ser a brasa viva, né? O serafim coloca a brasa viva
nos lábios de Isaías. E olha o que diz o versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. A tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado, naquele ato do anjo ali. É óbvio, né? É evidente que Isaías estava com um coração contrito e um coração quebrantado. Não foi simplesmente o ato de o anjo pegar a brasa e colocar nos seus lábios, mas sim o desejo que Isaías tinha de servir ao Senhor. O desejo que ele tinha grande de servir ao Senhor. E agora o versículo chave que vai já começar a desvendar essa palavra Hineni, né? Como está o seu Hineni, que é o versículo de número 8. Olha o que Isaías disse. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então aí nós acabamos de desvendar o segredo desta palavra, né? No original, no hebraico, esta palavra é Hineni. Qual é o segredo dela? Está relacionado a chamado. Olha o que Isaías diz aqui: eis-me aqui. Então, o que quer dizer Hineni? Eis-me aqui. Quando da minha passagem por Israel, o nosso guia, ele fala o hebraico perfeitamente porque ele é judeu. E ele gostava de ensinar as palavras para nós. E entre várias palavras que ele ensinou, eu não tinha muito interesse. Eu vou até confessar para vocês que eu não tinha muito interesse porque eu sou muito pragmático. O que é isso? Eu gosto de aprender aquilo que vai ter utilidade para mim. Então tinha algumas palavras lá que eu não fazia nem força para decorar. Mas esta eu guardei no meu coração. Esta eu guardei. Hineni, eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso que eu perguntei: como está o seu Hineni? Como está o seu chamado? O que você tem feito agora está dentro do plano de Deus para a sua vida? Por exemplo, gravar esses vídeos não foi algo que veio do meu coração e eu falei assim: vou gravar vídeos no YouTube, vou viralizar. Não, mesmo porque nós já falamos sobre isso, que esse canal tem características para que os vídeos não se expandam muito, né? São as características do canal que foi seguindo a orientação do Senhor. O Senhor me chamou para esta obra e eu disse: Hineni, eis-me aqui, envia-me a mim. E faço isso com muita alegria e com muito gozo no meu coração, porque eu estou obedecendo o chamado do Senhor. Todas as vezes que nós obedecemos o chamado do Senhor, o Senhor vai nos abençoando, vai abrindo as portas. E eu faço com amor e alegria no meu coração, porque eu sei que nós temos atingido, através da pessoa bendita do Espírito Santo, muitos corações enferrujados, muitos corações que estavam rangendo. Deus tem feito uma obra através deste canal e assim será até que seja a sua vontade. As características desse canal vão continuar assim enquanto for a vontade do Espírito Santo. O dia que o Espírito Santo entender que tem que mudar, ele vai colocar no meu coração e aí nós vamos mudar. Mas enquanto isso não acontece, se é que vai acontecer, continuemos aqui com o nosso Hineni, com o nosso chamado, com o meu eis-me aqui, Senhor,
envia-me a mim. Vamos ver outra passagem bíblica bem interessante. Encontra-se em Gênesis, capítulo 22 de Gênesis. Olha só que interessante. E o versículo 1, olha lá. Gênesis 22, 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, Hinene, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, quando Deus chama Abraão, ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E olha a obra que Deus fez na vida de Abraão. O chamado de Abraão, nós falamos já neste canal aqui sobre Abraão, foi um chamado difícil, vida estabilizada, totalmente próspero. O Senhor simplesmente chama Abraão e fala assim, vai andando, vai andando para uma terra que eu te mostrarei, porque você habita em uma terra com pessoas de impuros lábios. Que terra você tem habitado? Quais são os seus grupos de redes sociais que você tem habitado? Lembra-se daquela frase? Mostra-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. As más conversações corrompem os bons costumes. Por onde é que você tem andado? Vale a pena meditar. Outro texto nós vamos encontrar em Êxodo, no capítulo 3 e no versículo de número 4. Olha lá o que vai dizer Êxodo 3, 4. Diz assim, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e Moisés disse, Hinene, eis-me aqui. Percebe? Olha o que Deus faz na vida de Moisés. Olha só, o grande libertador de Israel, o grande legislador. Deus usa Moisés de uma forma tremenda para desafiar Faraó. Nós sabemos que o Faraó deste século é o inimigo de nossas almas. Moisés resgata aquele povo do Egito simplesmente porque Moisés obedeceu o Hinene, o chamado do Senhor na sua vida. Outro texto encontra-se em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4. Olha o que diz. O Senhor chamou a Samuel e disse ele, Hinene, eis-me aqui. Mais um homem ali prontamente dizendo para Deus, eis-me aqui. E Samuel ainda era menino, hein? Era menino quando acontece isso com ele, né? As pessoas ficam dizendo assim, quando eu crescer eu vou servir a Deus. Sempre colocam amanhã para servir a Deus. Não, domingo que vem eu vou no culto. Sempre coloca uma condicional e essa condicional está relacionada a tempo e vai prolongando a bênção na vida das pessoas e às vezes nunca chega. Eu me lembro quando eu era líder de um grupo, mais ou menos 40 evangelistas, que nós fazíamos um trabalho de evangelismo intenso em nossa cidade. Trabalhávamos em hospitais, nas ruas, em orfanatos, em creches, em asilos, em presídios, em escolas, um trabalho intenso. E eu me lembro de um jovem que ele chegou até a mim e disse assim, irmão Reinaldo, o dia que eu tiver uma moto, eu vou entrar para o grupo e vou ajudar o senhor. E eu olhei para ele assim e disse assim, mas o que te impede? Não, é porque eu não tenho uma moto. Falei, meu querido, se a moto for condição para você vir nos ajudar,
tenha certeza que quando você tiver a moto, você também não vai vir. Ah, mas foi dito e feito. Conseguiu adquirir a sua moto. Até hoje eu estou esperando ele vir nos ajudar e até hoje ele não apareceu. Então é isso, querido. Se nós colocarmos condições para nós servirmos a Deus, e essa condicional normalmente ela está relacionada a tempo, isto pode nunca acontecer. Que tenhamos isso em mente. Desvendado então esta palavra, Hinene, vamos aprofundar e caminhar para o fim deste vídeo. Como está o seu Hinene? Como está o seu chamado? Como está o seu chamado? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem obedecido ao chamado de Deus para você? O que é Hinene, pastor Reinaldo? Vamos lá. Disponibilidade total. Mente, coração e ação para Deus. Sem reservas. Eu estou disponível, Senhor, total para Ti. Disponibilidade para obedecer, mesmo sem garantias. Todos esses exemplos desses homens que nós demos aqui na Bíblia, todos eles não tinham nenhuma garantia de Deus que se eles obedecessem ia acontecer algo bom na vida deles. E com todos eles aconteceu algo bom. Esses homens entraram para a história. Homens que não eram dignos deste mundo, deixaram as suas marcas e ajudaram a construir até este evangelho que nós pregamos hoje, porque eles são a base, toda a base que preparou para o Novo Testamento. Disposição para obedecer, entrega pessoal, não é só ouvir, é oferecer. Todos nós, servos de Deus, temos um Hinene do Senhor. Todos nós temos um chamado do Senhor. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Não existe. Não pense você que se você não fizer nada, você vai ser neutro perante o infiel, perante aquele que ainda não crê. Ele vai te julgar por suas obras, sejam elas boas ou más. Então, entre dentro do chamado do Senhor. Eu sei com uma clareza espiritual cristalina qual é o meu chamado no reino de Deus e tenho cumprido. Esses vídeos que aqui gravamos semanas após semanas fazem apenas parte desse chamado, porque tem outras coisas que Deus nos comissionou e colocou em nossas mãos e nos chamou, e nós dizemos ao Senhor: Hinene, eis-me aqui. Então, meu querido, que nós tenhamos este sentimento, que você tenha este sentimento no seu coração. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai nos dizer: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, cumpridores da palavra. Lucas 6,46, a palavra vai nos dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Por quê? Jesus está indagando aquelas pessoas. Vocês colocam o meu nome nos seus lábios, às vezes você coloca imagens que vão dizer ali que aquela pessoa retratada naquela imagem sou eu, e vocês não fazem o que eu mando. Deus manda, Jesus manda nós fazermos algo tremendo, como por exemplo perdoar o próximo. Como está o seu Hinene? Como não ter mágoa no coração? Como está o seu Hinene?
como ajudar o seu próximo, como está o seu Rinene, como amar a sua esposa, como está o seu Rinene, como obedecer e amar o seu marido, como está o seu Rinene, como ser fiel onde Deus te chamou, na igreja que Deus te chamou, obedecendo e ajudando o seu pastor, como está o seu Rinene, como está o seu chamado. Medita nele de 1 a 10. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos fazer a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Que a obra de Deus tem que ser feita com afinco, com sinceridade, com intensidade, que se faz necessário. Senão nós não convencemos nem uma mosca a nos seguir. Então, meu querido, medita nesta palavra, que ela veio direto do céu para o seu coração. Como está o seu Rinene, Pai? Em nome do Senhor Jesus, entregamos aqui, ó Pai, esta palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Meu Deus, doce Espírito Santo, vai trabalhando agora nos corações. Sonda, Senhor, os nossos corações e vai nos mostrando, Senhor, as nossas falhas, as nossas mazelas, para que nós possamos tirar elas, Senhor, e crescer e se aproximar de Ti. Que o nosso Rinene seja perfeito, que o nosso chamado seja perfeito, que nós possamos dizer a Ti, Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor seja primazia na vida destes meus irmãos. Pai Santo, abençoa a Ágata, abençoa o Ailton, cooperador Ailton, Maria Domingas. Senhor, abençoa o Eduardo, prospera o teu servo, Senhor, abençoa a Raquel com CH. Pai, abençoa a Fernanda, o Marcos, Senhor, que este projeto na vida deles se realize. Ó Altíssimo, derrama da sua glória e da sua graça nestes meus irmãos que servem o Rinene a Ti, Senhor, como o pastor Celso, como o pastor Odair, como o meu irmão Janildo. Oh Pai querido, abençoa o nosso querido irmão Felipe Arquimedes, que obedeceu ao seu Rinene e está ali no Peru com a sua família já há 5 anos fazendo a Tua obra. Abençoa aquele jovem, Senhor, abençoa a irmã Daiane, abençoa os filhos, ó Pai, guarda eles na Sua presença. Pai, abençoa o meu amigo Rodrigo ali na Barra Funda, meu sobrinho Rodrigo ali em Bauru, meu Deus, minha sogra querida, meu sogro ali em Rondônia, a Neinha em Cacoal. Ó querido Deus, abençoa o Marcelo ali em Bitinga, o seu Durval, que eles possam encontrar o seu Rinene e cumprir na sua vida. Pai Santo, Pai querido, é assim que oramos e te agradecemos e fazemos em nome do Senhor Jesus. Se não nos vermos nos cultos, nos encontramos nos ares com o Senhor Jesus, cumprindo o meu e o seu e o nosso Rinene. Que Deus te abençoe.